Quer aprender a operar com frações em expressões numéricas? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Bom, estamos aqui com um assunto muito importante e o conteúdo desta videoaula é tratar de todas as operações básicas, né, que envolvem as operações com frações, né? Então, adição, subtração, multiplicação, divisão, igualdade, potenciação, radiciação. Então, o objetivo é tentar passar por todos esses conteúdos aqui, por todas essas operações matemáticas envolvendo frações, tá certo? Então, vamos começar? Bom, estamos aqui com as duas principais operações, né? Digamos as operações que mais ocorrem, que é a soma e a subtração de frações, né? Todas as demais são importantes, evidentemente, mas me refiro à ocorrência, né? A frequência de uso, né? Do que aparece para a gente nas operações, tá certo? A soma e a subtração elas são semelhantes no que diz respeito à forma de resolver, ok? Tanto para somar como para subtrair, a gente usa a mesma regrinha, tá certo? Ó, veja, aqui eu tenho 1/4 mais 2/3. A gente poderia fazer a seguinte pergunta: é possível somar direto aqui esses valores? Não, só seria possível resolver dessa forma se os denominadores, são os números que ficam aqui embaixo da fração, eles fossem iguais. Sendo iguais, a gente poderia fazer a soma ou a subtração. Mas nesse caso aqui, tanto na soma como na subtração, note que os valores são diferentes. E aí a gente precisa tirar o mínimo, tá certo? Entre 4 e 3, o mínimo vai ser 12, né? Você pode multiplicar um pelo outro, 3 vezes 4, 12. Olha só, ele aqui, ó, 12. Bom, como é que a gente resolve isso? Vou usar aqui a caneta, fica mais fácil da gente acompanhar o raciocínio. 12 é o mínimo, né? Dividido por 4, então a primeira operação aqui é de divisão. Dividido por 4 dá 3. 3 multiplicado por 1 vai dar 3. Exatamente o que está aqui, ó. Uso o sinal do mais aqui, ó, no meio. Faço as mesmas operações, ó. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Agora sim a gente pode efetuar a soma porque a gente tem um denominador comum, que é o 12, né? A gente repete ele aqui, ó, e soma 3 com 8, que vai dar 11. 11 sobre 12. Bom, como a gente não pode simplificar, né? Não dá para a gente simplificar, normalmente a gente para por aqui e a gente não divide, né? Não transforma isso numa decimal. Poderia transformar numa decimal, poderia, mas é comum que os resultados das resoluções, elas parem aqui, né, no formato de fração, tá bom? Vamos agora para a subtração. Então veja, a gente tem o mesmo número, né, ou os mesmos números, as mesmas frações, né, 1/4 e 2/3. A diferença é que aqui é uma subtração. A gente pode subtrair a mesma resposta? Não, não pode subtrair porque os denominadores são diferentes. E aí nesse caso a gente precisa tirar o mínimo. Bom, uma regrinha é sempre multiplicar um pelo outro, né? 3 vezes 4, 12. Ela aqui embaixo, né? 3 vezes 4, 12. E aí vamos lá, ó. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 multiplicado por 1 dá 3. Qual o sinal que eu vou usar aqui? É o menos. Por quê? Olha ele aqui, ó. Ele vem para cá. Tá certo? 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Bom, o que a gente tem aqui? Uma subtração, né? O sinal do 3 ele é positivo. A gente tem aquela operação, aquela regra de sinais, né? Na verdade, como eles são diferentes os sinais, a gente vai subtrair. 8 de 3, então, vai ficar 5. E repete o sinal do maior. O sinal do maior é menos. Tá certo? E 12, que é o denominador que a gente tirou agora em comum, né? Então, a resposta é menos 5 sobre 12. O resultado é uma fração negativa. Veja que a gente pôde fazer essa subtração, por quê? Porque a gente tirou o mínimo. Ficamos com um denominador em comum, né? Aí sim a gente pode operar, tá certo? Então veja, o modus operandi, a maneira que eu resolvi a subtração foi a maneira que eu resolvi a adição, tá certo? Olha, denominadores iguais.
Aqui eu tenho 1/3 mais 2/3. Agora sim, né? Agora sim. Como os denominadores são iguais, a gente não soma, tá, gente? Cuidado com isso aqui. A gente repete o denominador, que é 3, e soma os numeradores. 1 mais 2 vai dar 3 também. Bom, a fração pararia aqui, mas como é possível dividir, né, para dar um número exato, 3 dividido por 3 dá 1. Então aqui está o resultado. Ok? Veja que aqui, menos 5 sobre 12, a gente não conseguiria encontrar um resultado exato, né? Seria uma decimal. Provavelmente aqui uma decimal infinita, né? E sem periodicidade, tá certo? Eu não fiz a conta, mas estou supondo aqui pelos números que tem aqui, tá certo? Mais uma vez, aqui a gente tem uma subtração, mas nesse caso os denominadores são iguais. Aí, meus amigos, o problema diminui, né? Digamos assim. Por quê? Porque a gente vai repetir quem está embaixo, que é o 3, e subtrair os valores. Ó. 1 menos 2. Tá certo? Como o sinal do 2 aqui, que o 2 é maior, ele é negativo, então permanece negativo e a gente subtrai os valores, fica 1. Então, menos 1/3. Resultado aqui é uma fração negativa. Ok? Vamos para as próximas operações. Multiplicação. Quando a gente tem uma multiplicação de frações, o que é que a gente faz? É bem simples, né? Na multiplicação, a regrinha é multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Somente isso mesmo, tá? 1 vezes 2 vai dar 2 e 4 vezes 3 dá 12. A gente poderia parar aqui, mas a gente percebe que dá para simplificar essa fração por 2, né? A gente pode encontrar um formato mais reduzido. 2 dividido por 2 dá 1. E 12 dividido por 2 dá 6. Cuidado, a simplificação aqui, meus amigos, é para numerador e denominador, ok? Não é só numerador, não. A gente vai simplificar quem está em cima e quem está embaixo. Então, veja, 2 sobre 12, a sua forma mais reduzida seria 1/6. Tá certo? Vamos para a divisão? Então, 1/4 dividido por 2/3. Como que a gente faz? Aqui, a gente precisa, primeiro, inverter a segunda fração e, em seguida, operar a multiplicação. Vamos lá? Olha só. 1/4 repete. Ele está aqui, ó. Não houve mudança alguma. E, ao invés de ficar 2/3, vai ficar 3 sobre 2. E agora, multiplicando. É sempre assim a regrinha de divisão entre frações. Então, 1/4 repetimos. E, ao invés de ficar 2/3, ficou 3 sobre 2. Agora, a gente faz a mesma coisinha que a gente acabou de aprender, né? A mesma regrinha. 1 vezes 3, numerador vezes numerador. E 4 vezes 2, denominador vezes denominador. 1 vezes 3 vai dar 3. E 4 vezes 2 vai dar 8. Essa é a forma mais reduzida, a gente não consegue simplificar. Bom, a gente ainda pode encontrar operações com igualdade de frações, né? Com igualdade. Por exemplo, aqui, ó, A sobre B igual a C sobre D. A forma de resolver aqui é aquele meios pelos extremos. Ó. A gente usa muito isso aqui em regra de 3, né? A vezes D e B vezes C. Mantendo a igualdade aqui. É assim que se resolve. Tá certo? Vamos aqui a um exemplo. Ó, vamos supor que a gente tivesse aqui 2/5 igual a 6 sobre x. E a gente quisesse encontrar o x aqui. Eu vou avançar um pouquinho, mas é só para a gente ver como é que a gente pode aplicar, né, essas regrinhas aqui da igualdade. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Multiplicar 2 vezes x e 5 vezes 6, não é? Então, 2 vezes x igual a 5 vezes 6. Meios pelos extremos. 2x. 5 vezes 6, 30. Né? Porque a gente multiplicou 2 vezes x, ficou 2x. 5 vezes 6, 30. O 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Olha ele aqui embaixo. Ó. 30 dividido por 2, x aqui é igual a 15. Né? Se você substituir o x aqui pelo 15, vai perceber que vai dar exatamente a multiplicação de 5 vezes 6. Né? 2 vezes 15 daria 30 e 5 vezes 6, 30 também. Tá certo? Então, toda vez que você encontrar uma igualdade entre frações, lembre-se que isso aqui sairá por meios pelos extremos. Tá bom? Vamos a mais operações? Agora, potenciação e radiciação, para encerrar. Potenciação de frações. É bem simples.
Veja, essa potência, primeiro, ela sinaliza tudo que está dentro do parênteses, tá certo? Cuidado com expressões que poderia ser assim, ó. 2 elevado a 2 dividido por 3. Não é a mesma coisa, tá? Seriam situações diferentes, porque essa potência aqui seria a potência para a base 2 e não para o denominador número 3 aqui, ok? Nesse caso aqui, quando a gente usa o parênteses, essa potência vai ser para o numerador e para o denominador. Portanto, como é que ficaria? 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Tá certo? 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Essa é a forma mais reduzida, a gente não tem como simplificar. Ok? Vamos agora para a radiciação. Aqui é do mesmo jeito. Note que a gente poderia ter uma situação assim, ó, raiz de 36 dividido por 25. Então, nesse caso, a gente resolveria a raiz apenas para o 36. Nesse caso aqui, veja que o radicando, ele está tanto para o numerador quanto para o denominador. Isso quer dizer que eu vou ter que resolver raiz do numerador e a raiz do denominador. Raiz quadrada de 36 vai dar 6. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. Tá certo? Bom, eu acredito que essas formas de se resolver as operações, essas regrinhas, né, que eu expus aqui para vocês, vão ajudar a situações diversas, né, quando vocês enfrentarem operações com frações. Normalmente a gente tem muita dificuldade com frações, mas estabelecemos aqui, trouxemos para vocês aquilo que mais acontece, né, de forma resumida. E aí, sugiro que vocês façam esses exercícios aqui, da letra A até a letra I, e na próxima videoaula vou disponibilizar para vocês a resolução, e aí você confronta a sua resolução com a minha resolução, tá certo? Combinado assim? Então aguardo todos vocês na próxima videoaula. Não sai daí. Vou deixar aqui em cima no card o link para que você possa acessar a videoaula das resoluções, tá bom? Então um abraço e até lá. Tchau.